Olá, queridos estudantes, tudo bem? Vamos começar aí mais uma aula nossa e hoje a gente vai estar falando sobre manutenção preventiva em equipamentos de raio-x convencional. Como eu falei para vocês anteriormente, eu vou estar trazendo nesta aula elementos, partes do equipamento, acessórios, como é que eles funcionam um pouco para a gente entender como se faz a manutenção. Vou focar em manutenção preventiva, mas caso alguma peça tenha quebrado, ela pode ser também uma manutenção corretiva, certo? Então, só lembrando, que a manutenção, essa verificação do bom funcionamento em um equipamento de raio-x convencional, ela vai desde uma checagem visual e manual do aparelho, que são procedimentos mais simples, até mesmo procedimentos mais complexos, como por exemplo a dosimetria do feixe de radiação. Na nossa portaria 453 da Anvisa, tem vários testes de controle de qualidade, que alguns deles são procedimentos simples, mas outros também são complexos, como por exemplo, essa dosimetria do feixe de radiação. Qual é o papel dos tecnólogos nisso tudo, É importante vocês conhecerem os acessórios e as partes do equipamento, bem como o correto funcionamento disso, para quando alguma coisa estiver falhando, vocês saberem identificar e logo corrigir ou solicitar uma manutenção, certo? Então, eu vou falar um pouquinho de equipamentos de raio-x. Existem diferentes tipos de equipamentos de raio-x e normalmente eles são identificados, ou seja, a carteira de identidade, a forma como a gente compra, ou o pessoal até mesmo dentro de hospital fala de um equipamento ou outro, é principalmente pela energia do feixe de raio-x que ele produz, ou seja, é a faixa do KVP. Então o pessoal fala, meu equipamento é um equipamento de baixa voltagem, ele vai até uns 80 kVp. Não, o equipamento lá da clínica ele é de 250 kVp. Então é assim que o pessoal identifica um equipamento de raio-x no dia a dia, certo? É óbvio que na hora de comprar, se você for ver o manual, existem muitas outras especificações técnicas, mas na rotina do dia a dia é assim que a gente trabalha. Além do KVP, que é uma coisa muito característica para definir o tipo de equipamento, a gente também tem o próprio nome dele. Existe raio-x para trauma, ou seja, o tipo de equipamento de acordo com o uso. Existe raio-x para trauma, existe um equipamento portátil, existe um mamógrafo, raio-x para exame urológico, raio-x para exames veterinários, o raio-x fluoroscópico, ou seja, para aquilo que eu vou utilizar, a finalidade daquele equipamento também define o tipo de equipamento. Aqui a gente tem alguns exemplos de raio-x portátil, raio-x fluoroscópico, aqui no meio, o famoso arco cirúrgico. O raio-x portátil ele é muito usado em unidades intensivas de tratamento, para você fazer um monitoramento diário, a monitoração diária do paciente. A fluoroscopia, que é aquele exame que a gente tem, aqui nós temos o tubo de raio-x, aqui é invertido, um equipamento fluoroscópico ele é invertido. Aqui a gente tem um tubo de raio-x e aqui eu tenho todos os detectores que vão gerar essa imagem em tempo real. Então é uma imagem muito usada para fazer exames cardiovasculares. Tem um equipamento urológico, para exames urológicos, que ele é basicamente um equipamento fluoroscópico e me gera a imagem em tempo real, só que olha como é que a mesa dele é adaptada para dar conforto ao paciente. A gente tem aqui alguns suportes de perna, para a pessoa, a mesa é mais baixa. Esses pedais aqui controlam tanto a mesa como também a liberação do feixe de raio-x. No equipamento de fluoroscopia, diferente do equipamento convencional, seja ele portátil ou não, no equipamento convencional a gente libera o feixe sempre no painel de comando. No equipamento fluoroscópico, a gente libera o feixe através de pedais, tá certo? Que é o famoso dar raio, que o médico às vezes está lá no procedimento cirúrgico e ele pede lá para o técnico, para o tecnólogo dar o raio.
Então a gente acaba controlando isso por pedais, ok, pessoal? Então esses são alguns exemplos de equipamentos. Vocês veem que existem diferentes acessórios dependendo da finalidade do equipamento, ok? Quais são os componentes então do equipamento do raio-x convencional que vai ser o foco dessa nossa aula? A gente não vai estar falando de fluoroscopia, nem de TC, nem de mamografia agora. Vamos deixar isso um pouco mais para frente. Vamos entender primeiro o raio-x básico, que é o convencional. O que tem no raio-x? A gente tem a mesa de exames, tá certo? Dentro dessa mesa de exames, normalmente a gente tem o book de mesa, que é onde a gente coloca aqui o nosso filme, se for o caso, ou então o image plate, né, que é o porta-imagem, se for radiografia digital, indireta, a gente ainda tem que usar esse book aqui, dependendo do tipo de radiografia digital. A estativa, que é onde vai correr o braço que sustenta o cabeçote, que é onde está de fato o tubo de raio-x. Esse braço ele pode se mover na vertical e essa estativa ela se move num trilho aqui, ó, na horizontal, no chão da sala. Por que é importante eu saber tudo isso? A gente já vai ver quais são os tipos de checagem na manutenção preventiva que eu tenho que fazer nesse equipamento. Então eu tenho que entender por onde ele corre, todos esses trilhos, toda essa parte mecânica. O book mural, para a gente fazer alguns tipos de exames, seja de face, tórax, coluna, tudo que o paciente precisa, campos maiores, ele precisa ficar em pé, a gente faz aqui no book mural. Esse mural, ele também sobe e desce, porque você tem que ajustar ele na altura do paciente, na altura da parte anatômica que você está querendo radiografar. Dentro deste book aqui, dentro deste mural, a gente tem um book também. Então, book é essa gaveta onde a gente coloca a nossa ou filme de raio-x ou a placa de imagens para radiografia digital, beleza? E o painel de comando, que não fica pertinho assim na mesa, né? Fica sempre atrás de uma proteção Bion. A gente viu isso em proteção radiológica no semestre passado. E eu tenho também o meu painel de comando aqui. Uma coisa interessante é que, independente do tipo de equipamento de raio-x, existem diversos tipos de mesa. A mesa ela pode ser plana, como nessa figura, ou encurvada. Ela deve ter uma espessura uniforme e ser o mais transparente possível para a radiação. Por quê? Porque o meu filme fica aqui embaixo. Então, esse material da mesa, ele é o máximo radiotransparente possível para interferir o mínimo na imagem. Então, essas mesas acabam sendo de fibra de carbono, que são super resistentes e têm baixa absorção de raio-x. E também, se a mesa absorve menos raio-x, a gente reduz dose no paciente, isso é muito importante. Nós estamos sempre querendo reduzir dose no paciente. As mesas podem ser deslizantes, para manuseio direto do tecnólogo. Assim, tem alguns equipamentos de raio-x que essa mesa, o topo da mesa, ela é deslizante, o pé é fixo, né? Ou então, mas o que a gente mais encontra no raio-x convencional é uma mesa fixa mesmo. E a gente acaba deslizando a estativa num trilho aqui no chão e posicionando o paciente de acordo com a mobilidade da estativa. Mas existem sim mesas deslizantes. Então vamos falar de manutenção preventiva. Quais são esses procedimentos simples do dia a dia que o tecnólogo já pode estar realizando? Uma é uma checagem visual. Eu vou ver a integridade dessa mesa, do book, seja ele mural ou aquela gaveta debaixo da mesa, do cabeçote onde se encontra o raio-x, da estativa, do braço e de cada peça. O que é uma checagem visual de integridade? Eu vou ver o revestimento, se tem alguma coisa quebrada, se tem um pedaço faltando, se o negócio está muito desgastado, né? Às vezes a gente pode ter aqui, ó, existem pegadores aqui para a gente justamente fazer a mobilidade desse cabeçote. Será que esse pegador ele está frouxo? Ele está meio ruim?
ele está desgastado ou um já quebrou, já saiu daqui. A minha mesa está faltando um pedaço em algum lugar, teve algum acidente e quebrou essa mesa. Então essa primeira checagem visual, isso que a gente chama de integridade. Aí eu posso ter uma verificação mecânica também. Deslizamento suave do braço, deslizamento suave da mesa, quando ela não for fixa, do cabeçote e dos books de mesa e mural, certo? Por quê, gente? Porque, olha só, isso aqui não pode ficar trepidando. Eu não posso deslizar isso aqui, tem que ser suave. Outra coisa, existe um freio, existe uma trava aqui. Então eu vou verificar o deslizamento do braço na própria estativa e quando é que ele está travando. Porque aqui na estativa eu também tenho uma gradação, eu sei a altura que eu estou trabalhando. Então isso precisa não só deslizar suavemente, não dá para ficar trepidando. A estativa também deslizando aqui no meu trilho horizontal e também verificar esses freios, que são essas travas, para parar exatamente onde é o posicionamento. Então tem que estar travando também na hora que tem que travar. Ou seja, na vertical eu tenho o book mural lá do paciente na parede, o braço da estativa que contém o cabeçote e na horizontal tem que ter um travamento correto, tem que parar onde eu quero, a estativa no trilho, no chão. Certo, pessoal? Então, falando de mais alguns componentes do equipamento de raio-x convencional, nós temos aqui o tubo de raio-x, ele precisa ser alimentado por uma quilovoltagem. Nessa foto, se a gente for ver, eu tenho um tubo de raio-x aqui, ó, já direcionado, o cabeçote está para lá, como se eu fosse tirar um raio-x de uma pessoa posicionada no meu book mural, que é essa parte aqui, que o paciente fica em pé. Então, no tubo de raio-x, ele precisa ser alimentado por uma quilovoltagem. E essa quilovoltagem, essa alimentação é feita por esses cabos, que vêm até o gerador. Então, além de toda essa verificação que a gente falou, eu posso também verificar algo a mais. E aí é que eu sempre falo para vocês, a diferença entre o bom profissional e aquele profissional que está mais acomodado na rotina. Não só vou verificar os componentes aqui, mas eu vou verificar outras características da minha sala também. Por exemplo, eu vou fazer uma checagem visual da integridade desses cabos de conexão entre o tubo de raio-x e o gerador de alta tensão. Pode parecer bobagem, gente, mas ó, presta atenção nisso. Muitas vezes, técnico chega e está desesperado, o raio-x não funciona, tem algum cabo solto, tem alguma coisa desconectada, ou então o gerador não foi ligado. São erros bobos, mas que às vezes podem acontecer. São coisas simples, melhor dizendo, que às vezes pode acontecer. Então, olha só, eu posso checar visualmente também a barreira de proteção, que são aqueles biombos, certo? Que onde eu trabalho. Será que essa barreira de proteção está com alguma rachadura? O meu vidro plumbífero está quebrado, ele está arranhado? Essa vedação entre o vidro e a minha barreira de proteção está ok? Ou tem um trincado totalmente no vidro aqui no cantinho? Alguém bateu ali, teve algum acidente e trincou? Então o bom tecnólogo, ele acaba prezando pelo bom funcionamento de tudo na sala. A porta está fechando corretamente? A gente sabe que essa porta da sala de raio-x, ela tem que ser blindada e além dela ter que ser blindada, quando eu aciono a minha luzinha lá de raio-x ligado tem que estar funcionando. Então o tecnólogo pode fazer uma manutenção preventiva do equipamento e da sala. Assim que você identificou alguma coisa que não está funcionando, o que a gente faz? Reporta para a equipe de manutenção. Faz um reporte aí para o responsável. Vamos falar um pouquinho agora de painel de controle, certo, pessoal? Olha que legal! Esse painel é um painel idêntico ao que a gente tem ali no nosso simulador na própria UDC. Então, o que acontece? É um painel da Meditech muito encontrado em muitos lugares. O que eu tenho neste painel e o que o tecnólogo deve fazer desse painel de manutenção preventiva? Primeiro, ele é um painel em
policarbonato com alguns instrumentos digitais. Então eu tenho o meu MA digitalizado, o tempo e a quilovoltagem. Aqui eu também tenho alguns botões analógicos, certo? Que eu tenho que girar. A leitura do tempo, eu marco o tempo da exposição aqui, ó, mais ou menos. A quilovoltagem eu marco aqui também, né? Voltagem positiva e aqui é negativa, ele vai aparecer aqui no meu visor. Esse painel tem uma coisa interessante porque eu tenho que escolher, ó, as teclas de postos de trabalho. O que são isso? É onde é que eu vou trabalhar, onde é que o meu tubo de raio-x vai estar trabalhando. Então ele está na horizontal, que ele vai estar na mesa, embaixo da mesa. Ele está na vertical, que é aquele book mural que a gente viu onde o paciente está em pé, ou então estou sem book. Muitas vezes, por exemplo, uma radiografia de mão, de pé ou de algum membro, a gente põe a placa em cima da mesa e a mão logo encostada no meu chassi, certo? Então é comum a gente fazer sim radiografia onde a pessoa se encosta direto no chassi. Se ela está encostada direto no chassi, eu não tenho book, não está em nenhuma gavetinha. Então eu tenho que escolher esse posto de trabalho, certo? E aqui o meu MA também, que eu vou escolher a amperagem do tubo de raio-x e ela vai estar me mostrando aqui. Em alguns outros eu posso selecionar foco fino e foco grosso também. Foco fino de miliamperagem e foco grosso, tá aqui, ó. Então este botão de miliamperagem também me possibilita dois focos, o foco fino e o foco grosso. Ah, professora, o que é isso, foco fino e foco grosso? Gente, não se preocupa com isso agora, ok? A gente vai ter mais aulas para frente, eu posso explicar para você. Isso é basicamente o filamento dentro do tubo de raio-x que vai me jogar mais raios ou menos raios. Isso é um ajuste de foco, isso tem a ver com o filamento lá dentro do tubo de raio-x que vai produzir ou uma grande quantidade de fótons de raio-x ou uma quantidade menor no foco fino, certo? Botão liga e desliga. Aqui eu tenho meu preparo. O que é o preparo, gente? Esse preparo verdinho, a gente aperta esse botão justamente para dar a quilovoltagem, aplicar a quilovoltagem no meu tubo de raio-x. Dei o preparo, ele aplicou a quilovoltagem, aí eu disparo o meu raio-x, que é esse botão vermelho aqui, viu, gente? Não é assim, dispare e para, não. É o preparo e o meu raio-x. Na hora que o paciente está posicionado, o tubo está carregado, eu simplesmente disparo o meu raio-x. Disparando o raio-x, ele começa a contar o tempo regressivamente. Acabou o tempo de exposição, ele automaticamente desliga o tubo. Beleza, pessoal? Então, esse é um painel que a gente mais encontra por aí. E como eu disse, olha só, 500 mA, 125 kV. Então, esse é um equipamento que vai até 125 kV. Isso aqui, ó, é como se fosse a carteira de identidade, a marca registrada do meu equipamento. Né? Se perguntarem, ah, Patrícia, qual é o raio-x que você trabalha? Ah, uns 500 mA e 125 kV. O pessoal já sabe qual é o equipamento que eu estou falando. Existem, gente, outros tipos de painel de controle também, bem mais complexos. Esse é um exemplo de um sistema da GE, onde você vê que a gente tem um pulmãozinho aqui, a gente tem já alguns protocolos, ó, uma mão, a gente já tem alguns protocolos pré-definidos. Então, esse também tem um disparador de distância, posso disparar aqui, não tem problema, mas também se eu precisar me afastar. Então, assim, a complexidade do painel do raio-x convencional, ela vai variar de modelo para modelo. Ah, professora, mas como é que eu faço? Cheguei lá no hospital e tem esse painel todo complicado aqui e eu entendi muito bem como é que trabalha naquele mais simples. Lembra que a gente falou que controle de qualidade, garantia de qualidade tem a ver com treinamento de pessoal? Então, gente, vocês vão lá, ou vão receber um treinamento do próprio técnico que está lá, muito provável, então vocês mesmos sejam proativos, vai atrás, pega o manual do equipamento, lê e vê como é que ele funciona, certo, pessoal? E o que a gente deve fazer então
na questão da manutenção no painel de controle. Só antes disso, a gente lembrando duas coisinhas. No painel de controle, a gente controla basicamente MA e KVP para definir as minhas técnicas da radiografia. Lembrando que o MA é a quantidade de radiação, ou seja, é o número de fótons do feixe de raio-x, é quantos fótons saem do meu tubo de raio-x. Lembrando agora até da nossa aula do semestre passado, vai ser uma medida da exposição da radiação, ou seja, a taxa vai ser expressa em miliröntgen ou miliröntgen divididos por miliampere segundo, né? Divididos por MAS. A gente chegou a fazer uns exercícios de taxa de exposição na aula de proteção radiológica do semestre passado, tentem lembrar aí. Então, ou seja, quanto mais fótons saem do meu tubo de raio-x, né, mais potente é essa fonte, mais eu vou ter uma exposição do paciente. Posso medir isso em Kerma também ou direto em Gray, que já é dose. Beleza, pessoal? Isso é quantidade de radiação. Então, a dose no paciente, a exposição do meu tubo de raio-x tem a ver com a quantidade de radiação, que tem a ver com quem? MA. É a miliamperagem que eu regulo lá no meu painel. Agora, o que é a qualidade da radiação? A qualidade da radiação se refere à penetrabilidade do feixe, ou seja, quão profundo essa minha radiação entra no paciente. Para regiões como tórax, como coxa, que são regiões mais espessas, quadril, mais espessas do corpo humano, né? Mais largas, a gente tem que usar um KV maior. Então, é o KV que vai me dar o quão fundo que esse raio-x vai entrar na pessoa, beleza? Está relacionada à energia dos fótons, por isso que tem a ver com o quão fundo, qual é a penetrabilidade, ele atravessa o corpo da pessoa. E aqui tem a ver com a quantidade de radiação, quantos raios-x eu estou jogando, MA. Qual é a profundidade que um raiozinho vai atingir atravessando a pessoa, KV, certo, pessoal? Isso tudo está no nosso painel de controle. Por que isso é importante? Porque existem testes de controle de qualidade de cada uma dessas funções do meu painel. Muito bem, manutenção preventiva mais básica. O que a gente pode fazer no painel de controle? De novo, integridade do painel. Tem peça quebrada? Tem botão faltando? Ou o botão está emperrando? O display digital lá que eu mostrei, do MA, do tempo, está quebrado? Ou ele está inoperante? Ou está igual aquele relógio digital maluco, que você não sabe se é 0, se é 8, vocês já viram isso? Aquele relógio digital que está meio quebrado assim, o display está ruim, e aí horas é 8, hora é 0 e fica piscando. Os nomes lá dos botões, das funções estão apagados, desgastados? Vocês viram lá no painel que tem nome embaixo de cada botão. Será que de tanto a gente usar ali, a pessoa passar a mão durante anos, aquele negócio já apagou? E aí um dia que alguém está cansado, acaba trocando o que é KV por MA? Certo, pessoal? Então isso é importante a gente dar uma olhada, isso é uma checagem visual e também mecânica de peças quebradas. Um outro tipo de teste simples que a gente pode fazer é checar o cronômetro. Então eu posso pegar um cronômetro, lembre-se, não é o cronômetro do seu celular, gente, é um cronômetro calibrado, e aí eu posso fazer o meu disparo mais longo e tentar ali medir essa cronometragem. Normalmente isso é um pouco difícil de fazer porque depende do tipo de temporizador. Tem painel que a gente regula o MAS direto, não regula tempo separado. Então checagem de cronômetro nem sempre a gente consegue fazer, ok? Muito bem, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem e que vocês não conseguirem tirar ao longo dessa aula vídeo, mandem um e-mail para a professora, lembra lá, Patrícia Barbosa, tudo junto, @udc.edu.br, que no dia lá da nossa aula
que é quinta-feira, eu respondo o e-mail com dúvidas de vocês, certo, pessoal? Mas eu estou trazendo nessa aula hoje a manutenção mais simples, as checagens mais simples do dia a dia que dá para a gente fazer. Na aula que vem, a gente vai estar falando mais um pouquinho desses caras aqui, ó, do controle de qualidade com testes mais sofisticados. Até agora tudo bem, pessoal? Painel de controle, beleza? Os outros equipamentos também, outras peças, beleza? Muito bem, vamos em frente. Cabeçote do equipamento. Cabeçote é onde está o meu tubo de raio-x. Eu estou olhando aqui de frente para o cabeçote, certo? Então o tubo de raio-x está para lá, aqui estão os meus pegadores e eu estou olhando assim, botei o meu carão embaixo ali da saída da janela de raio-x. Vocês vão ver que existem trilhos aqui no cabeçote. Para que são esses trilhos? Para a gente encaixar acessórios. E existem os colimadores, colimadores internos. Eu tenho uma lâmina de chumbo, vocês sabem disso, né? Que fecha aqui na vertical, essas duas lâminas de chumbo, e eu tenho lâminas de chumbo para fechar o meu tamanho de cão. Aqui a luzinha está acesa, mas a gente sabe que apagando essa luz, dando raio, ele vai sair então por esse tamanho de cão. E eu tenho um espelho aqui que é justamente que reflete a luz para fora. Qual é a checagem visual e mecânica que dá para eu fazer de colimadores? Verificar a integridade física da peça. Dá para a gente virar o cabeçote, olhar para ele e ver se esse colimador está faltando um pedaço. Verificar se ele está emperrando, não abre, não fecha. Eu mexi lá no botãozinho aqui no cabeçote para ele fechar na horizontal. O da direita veio, fechou bonitinho, o da esquerda parou aqui, ó, emperrou no meio do caminho. Isso é um problema, né, gente? Porque eu não consigo ver o meu tamanho de campo. Então, isso é uma checagem mecânica que eu posso fazer. Além dessas checagens, existem os testes de controle de qualidade lá da portaria 453. Um teste que é semestral, tem que fazer de 6 em 6 meses, é justamente a exatidão do sistema de colimação. Numa próxima aula, a gente vai estar aprofundando como faz esse teste. Ele é basicamente uma avaliação de coincidência entre esse campo luminoso e o meu campo de radiação. Vou pegar um filme, botar aqui em cima da minha mesa, vou abrir um campo luminoso, que também vai ser o meu campo ali de radiação, e vou irradiar. E depois eu vou verificar se o que aparece na luz, revelo o filme e ponho aqui em cima de volta, se o que aparece na luz é exatamente o meu campo de radiação que sensibilizou o filme. Então não é um teste complicado, e ele é obrigatório, a Anvisa, de 6 em 6 meses tem que fazer, então, um controle de qualidade desse cara. Fazendo isso corretamente, estou fazendo uma boa manutenção preventiva. Eu falei para vocês desses trilhos aqui. Nesses trilhos, a gente coloca os acessórios. Então, existem colimadores que são externos, que são acessórios removíveis, eu tiro. Então, a gente já olhou aqui, olha só, tá vendo? Olha o trilho aqui, e eu pego esse cilindro, que ele vem assim, e eu encaixo aqui nesse trilho. Eu tenho colimadores cilíndricos de diferentes tamanhos de campo aqui, né? Alguns maiores, outros menores. E eu tenho colimadores que são cônicos, mesma coisa. Vou pegar esse cara, essa plataformazinha aqui, e vou correr naquele trilho e encaixo. Então, a checagem visual da integridade, se está encaixando, se está faltando alguma peça, também posso fazer nesses colimadores. O colimador ele não pode estar furado, pessoal, porque senão a radiação vaza. Para que serve esses colimadores no raio-x convencional? Eles servem para a gente diminuir radiação espalhada, certo? Então eu teria um tamanho de campo aqui que a radiação iria espalhar para várias direções. Colimando, ele diminui essa radiação espalhada. E para que serve diminuir a radiação espalhada? Um exemplo aqui. Melhora muito o contraste e a resolução. Aqui eu tenho uma radiografia
frontal de seios da face e maxilar, sem colimação, e aqui eu tenho usando cone. Então olha como é que fica a nossa imagem com cone. Com a mesma técnica, sem cone e com cone, sem aumentar a MA, sem aumentar a KV, olha como é que fica bem mais nítida a imagem. Olha como melhorou o meu contraste da imagem, só usando um colimador, focalizando melhor essa radiação em cima do paciente e evitando radiação espalhada, certo? Então é para isso que servem aqueles colimadores cilíndricos e cônicos. Aqui a gente tem um exemplo clínico. Então eu vou fazer toda aquele checagem visual com esses colimadores também, de integridade do colimador. Ok, pessoal? Muito bem. Ainda falando de raio-x convencional, nós temos aqui todas as checagens anteriores também vão se aplicar aos equipamentos móveis. Por quê? Ora, eu tenho estativa, eu tenho braço, eu tenho um tubo de raio-x, certo? Eu tenho meu painel de controle, eu tenho aqui os meus cabos, nesse caso o gerador do portátil fica grudadinho do lado dele, olha o gerador de alta tensão aqui, que alimenta o meu tubo de raio-x com KV, né, com quilovoltagem. Eu tenho meu painel de controle. Então todas aquelas checagens que a gente faz no equipamento convencional paradão, a gente também vai fazer no móvel. E além disso, principalmente em equipamentos móveis, gente, faz parte da manutenção preventiva, limpeza e descontaminação periódica dos equipamentos. Não, pessoal, não é porque estamos em época de coronavírus que eu estou falando de descontaminação. Eu vou dar uma aula para vocês inteirinha de descontaminação de equipamentos. Vou falar de algumas bactérias que não tem nada a ver com o coronavírus, que são rotinas hospitalares. Dentro dessa nossa matéria faz parte. Então, olha só, limpeza e descontaminação periódica dos equipamentos. Entre cada paciente, saiu um, entrou outro, eu tenho que fazer uma higienização da mesa ou do book mural com álcool 70. Isso deveria ser de praxe na nossa rotina. O paciente está lá, a gente não sabe se ele tem alguma doença, está fazendo um raio-x de tórax, a gente não sabe se ele tem uma micose, se ele está com alguma doença altamente contagiosa, infecto-contagiosa, deitou na mesa, ou então o cara chegou verão de Foz do Iguaçu, suado pra caramba, e aí você vai fazer uma radiografia de seios da face dele, ele tem que encostar aquela testa toda grudenta ali no seu book, ficou todo suado o seu book. Aí você vai pegar um outro paciente depois, colocar lá para fazer o mesmo raio-x de seios da face lá em cima do suor do outro paciente? Lógico que não, né, pessoal? Então, entre cada paciente, higienização no mínimo da mesa ou do book mural. Isso deveria ser rotina. Existem algumas clínicas que eles têm até um propé, assim, que você coloca na mesa descartável. Mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria das clínicas do Brasil. Tem um custo muito alto você ficar botando um propé ou um papel higiênico e jogando fora. Então, tem que higienizar. No caso de paciente de trauma, o que pode acontecer? Pode acontecer de derramar sangue no equipamento. Se eu tenho uma quantidade muito grande de sangue no equipamento, formou aquela poça, escorreu, caiu no trilho da minha estativa lá, eu vou acionar o setor de limpeza do hospital. Por quê? Porque, gente, faxina de hospital não é igual a faxina da nossa casa. Existem produtos de limpeza, descontaminação hospitalar específicos. Então, existe o sabão específico para limpeza de hospital. Se pingou uma gotinha de sangue, eu me viro lá com um sabão, peço lá um sabão, eu mesma vou lá e limpo, passo um álcool depois. Agora, se o paciente está com trauma e sujou demais o meu equipamento, vai atrasar a agenda? Vai atrasar a agenda, gente. Para e pede a limpeza do equipamento. Isso para equipamento fixo.
O portátil, ele deveria ser higienizado muito mais vezes. Por quê? Porque esses raios-x que a gente anda para lá e para cá dentro do hospital, eles são muito utilizados em ambientes de tratamento intensivo, onde as pessoas têm doenças normalmente mais contagiosas, ou a gente não sabe, né, se esse paciente pode ser HIV positivo. Por isso é importante a gente sempre usar luvas e depois descartar essas luvas depois dessa higienização, nunca fazer isso com a mão para a gente não se contaminar. E aí o equipamento portátil, o ideal é a gente limpar o painel de controle, os suportes do cabeçote. Por quê? Porque a gente às vezes você tem que pegar no paciente. O paciente está acamado, deitado na UTI. Você vai segurar ele pelo tórax, você vai levantar o tórax dele, você vai botar a chapa do raio-x ali, o chassi embaixo dele. No equipamento portátil não tem book, gente, não tem gavetinha. Você vai botar o chassi direto no paciente. Então o que acontece? Você já manuseou o paciente, segurou lá aquele paciente, você não sabe qual doença que ele tem. Você vai depois simplesmente posicionar o quê? O tubo de raio-x. Você vai segurar o suporte do cabeçote com essa mesma luva. Depois você vai apertar o botão lá de disparo do painel de comando com essa mesma luva. Saiu do ambiente de UTI, o ideal é que higienize todo este equipamento onde você tocou com aquelas luvas ou qualquer outra parte do equipamento que possa ter sujado dentro da UTI. Certo, pessoal? Isso também faz parte de manutenção preventiva. Ok? Até aí, tudo bem, pessoal? Muito bem. Vamos em frente, então. Quais são as boas práticas para a gente estar aí finalizando a nossa aula de hoje? Quais são boas práticas dessa manutenção preventiva mais simples, que não são aqueles testes periódicos de controle de qualidade da Anvisa? O tecnólogo, assim, ele pode e deve auxiliar os gestores do hospital a identificar falhas ou necessidade de calibração dos equipamentos. Faz parte do bom profissional. E um jeito da gente resolver isso é fazendo um questionário de manutenção. Certo, pessoal? O que é um questionário de manutenção? Acaba sendo uma boa prática simples, que pode ser implantada diariamente. Você dá lá um questionário para o técnico e o tecnólogo responder logo após o final do seu turno de trabalho. Esse questionário precisa ser objetivo, fácil e de rápido preenchimento, né, gente? Porque senão ninguém vai querer preencher. Para que essa prática de controle das falhas realmente funcione, principalmente se a gente quiser fazer um questionário de manutenção dentro de um setor com um grande fluxo de pacientes. Então tem que ser rápido, tem que ser objetivo e tem que ser fácil. Como eu já contei para vocês um outro dia, isso foi um projeto de alguns alunos, implementaram aqui no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu e, para nossa surpresa, os técnicos adoraram e implementaram aquilo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de o que é um questionário de manutenção de equipamento. Então isso aqui foi retirado daquele livro, né, de gerenciamento de manutenção de equipamentos hospitalares, que está na bibliografia lá de vocês. E a gente tem aqui uma tabelinha para auxiliar o programa de manutenção preventiva. Vamos lá, pessoal. Isso também é o exercício que eu pedi para vocês fazerem, ok? Então, o que não pode faltar num questionário de manutenção de equipamento? Esse cabeçalho aqui, ó, contendo tipo do equipamento, modelo, número de série e fabricante. É a mesma coisa quando vocês vão preencher prova na faculdade, tem que ter o cabeçalho, o curso que vocês estão, qual é o RA do aluno, o nome completo, né, o período. Então é para identificar. Então essa identificação do equipamento tem que ter em todos os questionários. Aqui é um questionário genérico, não é um questionário de raio-x, mas é para vocês verem como pode ser feito. Então olha só, o equipamento tem partes móveis que requerem ajuste ou lubrificação? Sim ou não? O equipamento tem filtros que requerem limpeza ou trocas periódicas? Sim ou não? No caso, gente,
que vocês vão fazer no exercício de vocês? É óbvio que essas perguntas não são boas perguntas para a gente ter um retorno rápido. Porque se o equipamento tem parte móvel que requer ajuste, a pessoa diz sim, a primeira coisa que eu vou perguntar é, tudo bem, que parte móvel é essa? É o braço? É o book mural? É a mesa que quebrou? Então vocês podem fazer questões que sejam mais objetivas ainda. Esse tipo de pergunta aqui é uma pergunta muito genérica. Eu vou ter que voltar lá para saber o que aconteceu. Vocês podem fazer questões já com cada peça, já com cada acessório do equipamento, perguntando como é que ele está. Vocês podem fazer esse tipo de questionário, que é um questionário do tipo sim ou não, ou vocês podem fazer outros tipos de questionário, fazer diferentes colunas aqui, pedindo para a pessoa escrever respostas abertas. Aí, pessoal, eu vou pedir para vocês usarem a criatividade de vocês e pensar assim, rotina do hospital, as pessoas não têm muito tempo, mas o técnico, no fundo, ele gosta de um equipamento funcionando bem. Pessoas da área da saúde têm a tendência a ser mais receptivas a melhorias, porque eles sabem que um equipamento funcionando bem leva a uma melhor qualidade no trabalho. E uma melhor qualidade no trabalho significa atender melhor os pacientes, menos reclamações e um trabalho mais fácil de ser executado. Gente, atender bem paciente, a pessoa vai sair de lá com um sorriso. Um trabalho mais fácil de ser executado, você vai se cansar menos e menos problemas, aumenta a nossa qualidade de vida, inclusive dentro do trabalho. Então, por incrível que pareça, os técnicos eles aderem bem a esse tipo de questionário. Se ele for uma coisa bem feita, não perguntas assim abertas que você vai ter que toda hora estar falando com o cara de novo. É legal ter a data e é legal também a gente deixar o responsável aqui. Quem foi o técnico que preencheu? Qual foi o turno dele? Aqui não tem turno, mas vocês poderiam colocar qual é o turno, qual é o técnico responsável, o que ele fez? Será que ele já fez alguma medida? Pode ter uma outra coluna aqui, ó. Se a pessoa já fez algum reparo, se ela fez alguma gambiarra, isso acontece, gente. Cabos lá de alta tensão, eu já vi gambiarras atrás do gerador de alta tensão, porque a pessoa, ao invés de chamar o técnico eletricista para vir consertar, o próprio tecnólogo lá que trabalha no equipamento, entende um pouquinho lá de eletricidade, foi lá e fez uma gambiarra nos cabos do gerador de alta tensão. Então vocês podem perguntar, o técnico fez algum procedimento? Modificou o aparelho? Qual foi a modificação? Deu resultado? Não deu? No caso da gambiarra de gerador de alta tensão, gente, isso é muito negativo. Pode dar um mega choque na pessoa. Mas, às vezes, o próprio técnico ou tecnólogo já resolveu o problema com uma coisa simples e está tudo certo. Ok, pessoal? Então, chegamos aí ao final da nossa aula de hoje. Aqui tem algumas referências que a gente usou. Essas referências também estão lá na atividade remota. E bons estudos para vocês, cuidem-se, evitem sair ao máximo possível e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês por e-mail, lembrando que eu consigo responder os e-mails justamente no dia mesmo da aula, beleza, pessoal? Bons estudos e um grande abraço!